Bom dia, prezados irmãos e irmãs. O título da mensagem de hoje é Um Encontro Transformador. E o texto bíblico para a nossa meditação está no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 1 a 18. Assim diz a palavra de Deus. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água", pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: "Como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana?" Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva." Ao que a mulher respondeu: "O senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la." Jesus disse: "Vá, chame o seu marido e volte aqui." Ao que a mulher respondeu: "Não tenho marido." Então Jesus disse: "Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade." Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esta palavra que certamente nos ajudará a mudar a nossa maneira de viver para melhor. Te pedimos, querido Deus, que tu nos ajudes neste processo de crescimento espiritual. Nós te agradecemos, Pai querido, por tudo aquilo que tu tens nos proporcionado. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que nós oramos, agradecidos. Amém. Um dos acontecimentos mais belos da vida é o encontro. O encontro entre duas pessoas. Um encontro entre uma pessoa consigo mesma. Um encontro entre uma pessoa com a natureza, com um animal de estimação. Um encontro entre uma pessoa e Deus. Todo verdadeiro encontro é profundamente transformador para ambas as partes. O encontro gera crescimento, gera reflexão, gera autoconhecimento. O encontro provoca um impacto nas pessoas envolvidas. Nós podemos sempre aprender uns com os outros, pois cada um de nós tem algo a ensinar e sempre algo a aprender.
Como disse Vinícius de Moraes, a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. O escritor Ralph Waldo Emerson escreveu: todo homem que encontro me é superior em alguma coisa, e nesse particular aprendo com ele. Mas, infelizmente, pelo fato de nós termos sido tão acondicionados pela cultura do desempenho, pela cultura do fazer e não do ser, pela cultura da aprovação, pela cultura de termos que agradar a todos, menos a nós mesmos, pela cultura da fama, por essa cultura que nos domina e que impregna a nossa personalidade praticamente desde o momento em que nascemos, nós deixamos de ser aquilo que nós realmente somos e passamos a procurar agir da maneira como os outros esperam que nós sejamos. Como disse Lacan, o inconsciente é o discurso dos outros. Nós passamos a ser moldados desde a infância por aquilo que os outros esperam de nós. Primeiro pela família e depois pela sociedade em geral. E por causa disso, nós aprendemos a criar máscaras, a construir fachadas em torno da nossa personalidade. Nós passamos a desempenhar papéis e nos identificamos perante os outros através dos papéis que nós aprendemos a realizar em nossas vidas. E assim é a nossa cultura, assim passa a ser construída a nossa sociedade. Nós nos relacionamos a partir dos nossos papéis, a partir das nossas fachadas. Nós criamos disfarces que servem de carapaças, como se fossem disfarces protetores para nos precaver contra os outros, contra a expectativa dos outros, contra as avaliações dos outros. Então, em torno do nosso núcleo essencial, em torno do nosso verdadeiro eu, como disse o psicanalista britânico Winnicott, nós criamos uma casca cada vez mais grossa, que é o nosso falso eu, a nossa falsa personalidade, sob a qual nós nos escondemos dos outros. Portanto, nós criamos relacionamentos a partir de estereótipos. Como disse o escritor Thomas Dansenburg em seu livro Como se Relacionar Bem usando a comunicação não violenta, abaixo as máscaras. Se usamos máscara e o outro também, isso não é uma relação, mas sim um baile à fantasia. No entanto, continua o escritor, se achamos engraçado e nos divertimos com máscaras e jogos, não vejo motivos para não nos alegrarmos. Infelizmente, a experiência mostra que esses bailes à fantasia são tristes e desoladores. Eles não unem, só isolam. Não nos fazem sonhar, mas nos tiram o sono.
Queridos amigos e amigas, quantos relacionamentos humanos não passam de bailes à fantasia? Relacionamentos entre marido e esposa, relacionamentos entre pais e filhos, entre vizinhos, entre amigos, às vezes, entre colegas de trabalho. Quantos relacionamentos se dão entre fachadas e não entre pessoas reais? É por isso que os relacionamentos são muitas vezes frustrantes e insatisfatórios e geram até sintomas de doenças. Porque o ser humano é um ser relacional. E quando as nossas relações não preenchem as nossas necessidades mais profundas, o nosso corpo sinaliza esta frustração através de sintomas. Por isso, muitas e muitas pessoas vão atrás de profissionais de saúde, particularmente médicos, às custas de medicações para aliviar os seus sintomas de angústia, de ansiedade, de depressão. Mas, na verdade, o que elas precisam não é de um remédio, não é de uma substância química, mas é de uma qualidade melhor nos seus relacionamentos. O verdadeiro encontro, portanto, ocorre entre dois seres reais, com sentimentos e com necessidades próprias. O verdadeiro encontro não é entre papéis, não é entre cascas, não é entre fachadas. O verdadeiro encontro é sempre uma fonte de mudança, uma fonte de transformação. E Deus, por meio de Jesus Cristo, vem ao nosso encontro para nos transformar profundamente. Como é que Jesus muda as nossas vidas? O diálogo entre Jesus e a mulher samaritana nos mostra os aspectos transformadores do verdadeiro encontro com Deus. Em primeiro lugar, o encontro com Cristo nos leva à consciência da igualdade entre os seres humanos. A premissa para que um encontro real, autêntico, entre duas pessoas ocorra, é que estas duas pessoas considerem uma a outra iguais. Iguais em valor, iguais em competência, não necessariamente competência em todas as áreas da vida, mas competentes sim, todos nós somos competentes em algo. O encontro entre duas pessoas parte do princípio de que elas se consideram semelhantes nos aspectos fundamentais da existência. Nós somos todos iguais uns aos outros, todos nós somos dignos de amor, dignos de respeito, dignos de consideração. Por isso que o mandamento central da Bíblia se divide em dois preceitos, que é o amar a Deus acima de todas as coisas e o amar uns aos outros. Amarás o teu próximo como a si mesmo, disse Jesus. Portanto, a igualdade nas relações é a base para que estas relações se tornem possíveis. E aqui no texto,
do encontro entre Jesus e a mulher samaritana, existe algo que, em termos de costumes, é revolucionário na sociedade de Israel. Os judeus eram inimigos mortais dos samaritanos. Os judeus consideravam os samaritanos como pagãos, como hereges, e eles não se permitiam misturar, sequer tocar numa pessoa samaritana. Na geografia da Palestina dos tempos romanos, a Judéia ficava ao sul, a Galileia ficava ao norte, e entre a Galileia e a Judéia ficava a terra de Samaria. Portanto, a terra dos samaritanos dividia Israel entre a parte sul, que era a parte da Judéia, onde ficava a capital Jerusalém, e a região do norte, que fazia fronteira com a Fenícia, que é a região da Galileia, onde ficava Nazaré, onde Jesus cresceu na sua infância. Para uma pessoa ir da Judéia para a Galileia, o mais natural seria ela passar pela terra intermediária, que era a terra de Samaria. Mas o que os judeus faziam? Eles preferiam cruzar o Rio Jordão para o lado leste, fazer todo o contorno, portanto, seguir um caminho muito mais longínquo até chegar à porção norte de Israel, na Galileia. Tudo isto no pensamento judeu, no pensamento judaico tradicional, não se contaminar espiritualmente, atravessando a região dos samaritanos. E o que é que Jesus faz? Ele sai da Judéia e ele não se comporta como os judeus tradicionais da época. Ele vai através de Samaria para voltar à Galileia. Em outras palavras, Jesus não tem nenhum tipo de preconceito com relação a questões sociais, a questões raciais, a questões étnicas. Jesus não tem qualquer tipo de preconceito. E mais, os judeus da época de Jesus, os homens, não conversavam com mulheres estranhas, porque, infelizmente, as mulheres eram consideradas como se fossem pessoas de uma categoria inferior. E Jesus vai e encontra uma mulher samaritana e conversa com ela. Ele toma a iniciativa do diálogo com uma mulher samaritana. E quando os discípulos chegam e veem Jesus conversando com uma mulher samaritana, eles ficam perplexos, eles ficam surpresos, ficam atônicos. Mas como o nosso rabino, o nosso mestre, sendo judeu, está conversando com uma mulher e, por cima de tudo, samaritana. Algo está errado? Jesus mostra que esse conceito humano que gera a intolerância, gera o preconceito, é um conceito totalmente condenável. É uma ideia equivocada. Jesus, sendo Filho de Deus, nos dá o exemplo. Para Deus, todas as pessoas são iguais. Nenhuma pessoa é melhor do que outra, porque todos nós fomos criados
à imagem e semelhança de Deus. Portanto, para o nosso Criador, judeus e samaritanos são iguais. Ninguém é melhor do que o outro. Não há razão para uma raça, uma etnia, uma cultura se sentir superior à outra. E, infelizmente, nos dias de hoje, nós estamos vivendo tempos de intolerância, de ódio, ódio religioso, ódio racial, ódio étnico, ódio de razões econômicas. As pessoas que se comportam desta maneira não entenderam o Evangelho de Jesus. Para Deus, todo ser humano é igual ao outro. O encontro com Cristo nos leva a desfrutar da plenitude do poder de Deus. Jesus chega à mulher samaritana e diz assim a ela: olha, eu estou cansado, eu estou com sede. Jesus mostra como ser humano que ele tem necessidades. Ele expõe seus sentimentos e suas necessidades. Ele havia caminhado debaixo do sol, estava exausto, estava com sede. Vejam que no verdadeiro encontro não há máscaras. Ele não quer se mostrar como uma pessoa forte, que não tem necessidades. Ainda mais para uma mulher. Não, ele expõe o que ele sente, ele expõe as necessidades que precisam ser preenchidas. E ele diz à mulher: olha, eu estou com sede, eu preciso de água. Mas ao mesmo tempo, ele aprofunda a conversa e diz à mulher: olha, essa água que você tem a me oferecer é uma água que satisfaz por pouco tempo. Mas eu posso lhe oferecer a água viva, a água que jorra para a vida eterna. E ela não entende. Ela diz: mas como que é essa água que você tem a me oferecer? Você não tem nem balde, você não tem nem como tirar água do poço, você não tem uma corda. Que tipo de água é esta que você tem a me oferecer? E Jesus diz aqui, nos versículos 13 a 14, quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ou seja, a mulher ainda entendia a promessa de Jesus, a oferta de Jesus, como algo físico, algo material. Só mais tarde ela entendeu que Jesus não estava falando da água física, mas da verdadeira vida que só Deus pode oferecer. Claro que nesta vida nós temos necessidades materiais. Nós temos necessidades físicas, nós precisamos de alimento, precisamos de água, precisamos de descanso, precisamos de uma residência que nos proteja, precisamos ter onde dormir, onde descansar. Nós também temos necessidades emocionais, nós temos necessidades afetivas, nós temos necessidade de amar e ser amados. Nós temos necessidade de nos relacionar com o nosso próximo, de trocar
carícias, no sentido de sinais de atenção, de reconhecimento, não necessariamente carícias físicas. Nós temos necessidades, no entanto, que são mais profundas. São as nossas necessidades espirituais. Nós temos necessidades que transcendem a esfera física e a esfera afetiva. Nós temos necessidade de vivermos uma vida que tenha um propósito. É importante nós nos sentirmos úteis através do exercício de uma missão de vida que é peculiar a cada um. Nós precisamos viver uma vida que tenha um propósito. É importante, para a satisfação das nossas necessidades espirituais, que possamos nos conectar com a essência uns dos outros e, acima de tudo, nos conectar com a essência da fonte da vida, que é Deus. Deus é a base do ser, Ele é a fonte da nossa existência. Ele não é um ser com o qual precisamos nos relacionar. Ele é o ser. Ele é a existência em si. Ele é a fonte de toda a vida, de toda a consciência. E um verdadeiro relacionamento, um verdadeiro encontro só se dá quando ambas as partes se desnudam e expõem as suas necessidades, os seus sentimentos, e vão a fundo e se conectam com a sua própria essência e com a essência do ser que é Deus. E é por isso que tantos relacionamentos fracassam, porque as pessoas se esquecem de que o fio condutor da energia entre duas pessoas que se encontram, em primeiro lugar, precisam estar conectados a Deus. Quando nós não estamos conectados a Deus, nós estamos desconectados de nós mesmos. É interessante que quando uma pessoa bloqueia a sua relação com Deus, ela bloqueia a sua relação consigo mesma. Porque Deus não está apenas lá fora, como dizemos, Ele está aqui dentro. Você só poderá encontrar Deus na sua vida se você entrar em contato com você mesmo. E, em terceiro lugar, o encontro com Cristo gera crescimento, gera autoconhecimento, gera a possibilidade de reflexão. Vejam o que o terapeuta, o que o maior psicólogo de todos os tempos, Jesus Cristo, faz em relação ao seu diálogo com a mulher. Jesus disse, versículo 16, vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque você já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A partir desta frase, a mulher entendeu que ela estava conversando não com um simples ser humano,
mas ela estava tendo um verdadeiro encontro com Deus. A partir daí, começa um processo de profunda transformação no caráter da vida desta mulher samaritana. Ela vai até sua aldeia e começa a evangelizar os cidadãos do seu povo. E eles, atraídos pela mulher e pelo que ela conta sobre Jesus, vão até o mestre e passam a se tornar seus discípulos. Jesus revela a verdade desta mulher para ela. Uma verdade que ela bloqueava do seu conhecimento. Ela não havia entrado em contato com o que estava por trás da sua necessidade de percorrer um relacionamento atrás do outro. Ela teve um relacionamento, não deu certo, foi para o segundo, não deu certo, foi para o terceiro, não deu certo, foi para o quarto, não deu certo, foi para o quinto, não deu certo, estava no sexto, não ia dar certo também. Por quê? Jesus, sem condená-la, sem censurá-la, sem reprimi-la, Jesus usa uma técnica que hoje nós chamamos de confrontação amorosa. Jesus confronta esta mulher com a verdade da sua vida, que ela não conseguia, não é que ela não queria, ela não conseguia enxergar. Jesus, através de um encontro com empatia, com bondade, com compaixão, Jesus diz a ela, olho no olho, é verdade, esse com quem você está agora não é seu marido, porque você já teve 5. Esse não é o seu marido. Ela caiu em si. Ela entendeu. A partir do confronto com a verdade colocada de uma maneira muito amorosa, ela conseguiu olhar para dentro de si. Ela tirou os olhos da casca do seu falso eu. Ela arrancou a máscara e passou a enxergar de verdade as suas necessidades. E ela entendeu que ela poderia então ter mais 10 relacionamentos que não dariam certo. Porque o único que pode preencher as nossas necessidades existenciais mais profundas é Deus. E é no encontro com Cristo que nós temos essa oportunidade maravilhosa de nos reconectarmos à fonte da nossa existência, de nos reconectarmos ao nosso Pai, ao nosso Deus, ao nosso Criador. Pai e mãe também. Porque Deus é mãe também. Meus queridos e minhas queridas irmãs e amigos, este é o encontro que transforma. Este é o encontro que dá sentido às nossas vidas. Este é o encontro que Deus quer ter com cada um de nós. E eu termino esta mensagem com uma frase do psiquiatra canadense Eric Berne, que afirmou: dizer olá corretamente
é ver a outra pessoa, ter consciência dela como um fenômeno, acontecer para o outro, estar pronto para que o outro aconteça para você. Este é o encontro autêntico, e este é um encontro que Deus, por meio de Cristo, quer ter com cada um de nós. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana e lhe conceda uma semana repleta de vitórias e de bênçãos. Aproveitando, nós informamos que, durante o mês de setembro, a Igreja Central Evangélica Armênia de São Paulo continuará com as mensagens online. Nós estaremos com o nosso templo fechado para a segurança de todos nós. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo privilégio do encontro que podemos ter com Cristo. Que possamos sempre ter consciência de Ti, querido Deus, como a fonte da existência dentro de nós. E que possamos, a partir deste exemplo da mulher samaritana, ter sempre a possibilidade de removermos as nossas máscaras e nos relacionarmos contigo e uns com os outros de maneira autêntica, de maneira plena e satisfatória. Nós te agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.